Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar aqui uma passagem do Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 7, só o versículo 7. Que diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Uma vez eu, em um culto, estava passando por um processo que na minha vida sempre estou passando por um processo. É difícil ter um tempo de folga. Não tenho descanso assim muito não. Às vezes eu respiro um pouquinho, mas daqui a pouco vem de novo a tempestade. Aí passa, daqui a pouco vem de novo. Então minha vida nunca foi muito de flores na maré baixa, maré mansa, não. Sempre foi. Sempre quando eu tenho uma vitória, vem outra. A uma luta sempre. E aí a pregadora pegou e falou assim, me citou esse versículo aqui. Falou: irmão Manassés, Deus mandou te dizer, deixar esse versículo para você como meditação. E sempre que eu estou passando por algo, ou estou envolvido em algo, ou a situação parece não muito clara, eu lembro dessa passagem aqui. Eu confio nessa passagem porque ela nos dá uma esperança de que no processo a gente tem esperança, uma promessa de que nós vamos entender. E mesmo que não entendamos aqui, né, no mundo, nessa vida, com certeza a gente irá entender lá com Jesus. Pelo menos é o que eu penso, que a revelação continua lá, né? O processo da revelação de muita coisa que a gente... Paulo fala que parte conhecemos, parte profetizamos. Então, muita coisa ainda a gente vai entender lá, talvez não aqui. Talvez Deus não explique tudo aqui, o seu plano, né? E sobre o plano de Deus, tem pessoas que falam, antigamente se falava muito isso. Eu queria uma resposta de Deus, eu coloquei Deus na parede. Parece uma coisa simples, né? Uma intimidade com Deus ao ponto de colocar Deus na parede, mas não tem nada tão blasfemo que nessa frase, né? Colocar Deus na parede, como que nós, caco de barro, vai colocar o Criador Todo-Poderoso na parede para exigir dele explicações, como se Deus devesse explicações, né? Deus não deve explicações, apesar que ele, nessa passagem, ele dá a entender que algumas coisas no processo nós entenderemos. De repente não entendemos agora. Então, entra aqui a questão a perspectiva nesse versículo do tempo envolvido no processo, que tem coisa que precisa ver o tempo, passar o tempo para a gente entender. Outra coisa, a gente precisa, nesse versículo, entender a confiança, por exemplo, no processo de Deus que nós estamos enfrentando. Nós precisamos ter essa confiança. E uma terceira coisa que nós podemos entender é o valor da prudência enquanto estamos dentro do processo.
Então vai envolver tempo, prudência e confiança no processo. Isso cabe para nós. E em relação a Deus, Ele é soberano e Ele vai trabalhar de todas as formas, de todos os meios, para que seu plano, seu projeto em nossa vida seja concluído. Né? Então, fica essa passagem, esse versículo sempre marcou a minha vida e sempre resolveu questões para mim, para não murmurar diante de um processo, para não arrumar culpados, para não perder a razão, perder a confiança, perder a fé em Deus. Então esse versículo sempre me ajudou nos momentos mais difíceis. E às vezes a nossa limitação, nós queremos entender o plano de Deus, mas será que a gente limitado, sem o amadurecimento, sem o crescimento espiritual, estamos prontos para entender o plano de Deus? Às vezes não. Às vezes a nossa limitação, no momento da imaturidade, o plano é pesado demais, é alto demais para a gente entender. Eu fico vendo pessoas dizer que saiu da igreja, desviei da igreja porque passei por um processo e perguntei, questionei a Deus e não tive resposta. É que você dá resposta para o teu passarinho? Você dá resposta para o teu cachorro? Você explica os teus planos, os teus projetos para o teu cachorro, para o teu passarinho? Não explica, porque ele não tem entendimento. Às vezes a Simone fica dando explicação para a cachorrinha lá. Eu falo, olha, você está humanizando a cachorra, ela não está entendendo nada. Não, hoje a mania é humanizar os animais, né? Os animais, humaniza gato, cachorro, e ela está ali dando explicação, a mamãe vai ali, mas você fica tranquilo que volta. Então, ela não está entendendo nada que você está dizendo aí. Você está só humanizando, você está perdendo tempo e humanizando o animal, mas não adianta você explicar para quem não tem entendimento ainda. Então, isso também cabe aqui nessa passagem. Que não adianta, às vezes, Deus explicar quando você não tem a maturidade para entender, não tem a espiritualidade para entender, não tem o crescimento, o desenvolvimento na revelação para entender. Tudo vai chegar ao tempo certo e aí a gente vai entender e tudo vai ficar muito bom e nós vamos glorificar Deus porque sabemos que Deus é fiel sempre. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.